O país vive um momento, né, de extrema cidadania, né? Eu acho que realmente a população tem que se unir para enfrentar esse momento de crise, um momento de anúncio de corrupção, né, para passar realmente o país a limpo, né? E a gente tem um quadro aqui no Balanço Geral, que é o Tirando a Limpo. E a gente sempre está disposto a atender o nosso telespectador. E a gente tem uma participação muito especial de um profissional que é muito importante na nossa sociedade, que a gente tem que valorizar. Inclusive, eu tenho um irmão que é advogado e por isso a gente sempre faz questão de trazer aqui o Dr. Jean Dornelas, nosso advogado do povo, advogado convidado aqui do Balanço Geral. É um momento realmente de rever o nosso papel como cidadão e o advogado tem um papel muito importante, até com a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Exatamente. O doutor Jean esteve em São Paulo, é isso? Conversando. Isso. O momento é importante, né, Sandro? O pessoal de casa acompanha o nosso trabalho aqui como advogado. E a cidadania e a advocacia sempre caminharam muito juntas, né, Sandro? Então você vê os movimentos no passado contra a ditadura, quem estava à frente? A OAB, sempre. Né? Então esse ano, inclusive, até chamar a atenção dos colegas advogados de Rio Preto e região, é um ano de eleições na OAB. Então a OAB, que é uma instituição extremamente importante para o exercício da cidadania, passa este ano por uma eleição. Daí então, nós cidadãos temos que estar antenados para que a OAB realmente restabeleça aquele desejo, restabeleça aquela força de poder defender o povo, defender a cidadania. E aí, Sandro, aqui a gente está sempre recebendo algum pessoal sempre perguntando, problemas envolvendo advogados, eu estou sempre defendendo a nossa classe no que a gente pode, como qualquer profissão, no jornalismo, na medicina, na contadoria, sempre tem os bons e os maus, né? E mediante essas várias dúvidas, esse assunto da cidadania agora por causa da situação de impeachment, o pessoal fala de impeachment aí toda hora, né, Sandro? Então, somando tudo isso e as várias questões que nós recebemos sobre o comportamento de advogados, nós resolvemos entrevistar uma pessoa que é literalmente um professor na área, alguém que pode falar mais de advocacia, como eu já disse. Falando de advocacia, estamos falando de cidadania. E o momento chama essa atenção, né, Sandro? E eu fui lá falar com o Dr. Hermes Barbosa. Ele que foi secretário-geral da OAB. Da OAB, já foi conselheiro federal da OAB, é professor de Direito. Então é a pessoa certa para falar da advocacia para a gente. Bom, o Jean esteve em São Paulo, fez uma entrevista, né, algumas perguntas sobre o papel do advogado e a importância da OAB na nossa sociedade, com o doutor Hermes Barbosa, um dos mais conceituados advogados do país. Estado de São Paulo também. Vamos ver. Doutor Hermes, eu quero começar com o seguinte, o pessoal está sempre perguntando para nós, quais os cuidados na hora de contratar um advogado? Bom, primeiro, ele deve observar, e hoje é muito fácil isso, o currículo daquele profissional. Quanto tempo ele está trabalhando na comarca, saber se ele não tem, ele pode consultar a OAB também, saber se ele não tem algum desvio de conduta, saber qual a área específica que ele atua. E nessa linha, certamente ele vai contratar um bom profissional, porque, sem dúvida, hoje o número de advogados é crescente no nosso estado. Hoje nós estamos com quase 370 mil e, portanto, ele vai ter muita gente boa para escolher. Doutor Hermes, se o consumidor, na hora que vai fazer essa contratação, tiver ouvido algo negativo daquele profissional, o senhor acha que ele deve acreditar de pronto nessa informação ou tem um mecanismo para ele realmente tirar a limpo isso? Não, Jean, claro que não pode. Você sabe que todas as vezes que qualquer profissional das mais variadas áreas, quando faz sucesso, provoca muita inveja. E essas invejas, às vezes, também faz com que alguns colegas sejam maledicentes e comecem a tentar interferir, atrapalhar a carreira daquele profissional que se dedica. E por isso a pessoa não deve acreditar e sim tirar limpo, porque normalmente não são verdadeiras. Hoje nós temos dificuldades da seccional, nas subsecções,
porque a direção da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, hoje ela está omissa, não está esclarecendo a população da verdadeira atuação do advogado. E nós precisamos fazer, com muita urgência, um resgate a respeito disso. Ah, doutor Hermes, bem colocado. Virou mania. Eu tenho observado, e os colegas eu respeito muito aqui em nossa região, mas vira e mexe, alguém já faz a pergunta por tirando a limpo, doutor Hermes, e já culpa o advogado. Eu vou fazer aquela pergunta que não pode calar, né? A culpa do processo demorar é de quem? É do advogado ou é do sistema judicial nosso? Não, a culpa é do sistema e nós temos que dizer o seguinte, e não tem solução, pelo menos a curto prazo, porque nós temos que avançar. A lei da mediação e arbitragem, ela já completou, se não me falha a memória, 18 anos. Mas nós não temos essa cultura de mediação, de arbitragem. E hoje nós temos já 100 milhões de processos no país, portanto, metade da população brasileira, e a tendência é cada vez aumentar, porque a cultura é de levar ao judiciário qualquer mazela. É bom que a população saiba que o verdadeiro defensor da sociedade é o advogado, é a advocacia, é a OAB. E hoje estão querendo afastar o advogado dessa função social, que inclusive é previsto na Constituição e no nosso Estatuto. Agora, nessa defesa, ele encontra esbarros. Por quê? Quando nós imaginamos que o Ministério Público tem atrás de si o Estado, Perfeito. A magistratura tem atrás de si o Estado, o advogado só tem a OAB. E quando a OAB se omite, silencia, se amesquinha, se acovarda a direção, o que acontece? O advogado fica isolado, fica sozinho. Com certeza. E cria esse clima como se o advogado fosse uma pessoa que só quisesse levar vantagem, se fosse o espertalhão, e isso não é verdade. Tanto, né, a conversa que o doutor Jean, nosso advogado do povo, advogado convidado aqui do Balanço Geral, teve aí com outro importante advogado do nosso estado e do Brasil, doutor Hermes Barbosa. É isso aí, senhor. Doutor Hermes deu dicas importantes. Para não ser eu dizendo, preferi colocar alguém que está bem acima de nós, num nível excelente de advocacia. E quero aproveitar, senhor, mandar um grande abraço para o doutor Hermes Barbosa, para toda a equipe dele e para os nossos colegas de Araçatuba, Presidente Prudente, Birigui, Olímpia, Catanduva. Vamos juntos resgatar essa imagem do advogado, aquele que defende a população, defende a cidadania e faz honrar esse diploma tão importante que a gente tem, né, Sandro? Com certeza. Muito obrigado. Mais esse espaço aqui no Balanço Geral. Um abraço, obrigado, doutor Jean Dornelas, nosso convidado especial aqui do Balanço